Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos vivendo uma época de muito estresse, onde as pessoas, por causa assim das suas dificuldades emocionais, estão desenvolvendo bastante doenças psicossomáticas, câncer, e por esses motivos eu determinei aqui, junto com alguns amigos, 12 perguntas para que a gente esteja respondendo ao público de acordo com o livro que eu escrevi, que é Narcisismo, Oncologia e Psicanálise. Então, hoje, pessoal, nós vamos responder algumas perguntas que o público me pediu para responder. E a primeira pergunta é como sentimentos não simbolizados podem causar doenças psicossomáticas. Então, essa é a pergunta 1. Então, quando o sentimento não é simbolizado, ou seja, quando a pessoa reprime seus sentimentos, impede que o ego transforme as experiências emocionais em representações psíquicas, representações mentais, como se permitir sentir raiva, se sentir frustrado, se sentir magoado, sentir dor emocional. Então, essas manifestações que ficaram recalcadas aqui, ó, no inconsciente. Nosso inconsciente é aqui na nuca. E dessa forma, essas doenças, esses problemas aí de emoção, essas doenças emocionais, essa falta de simbolizar, de se sentir no direito de se expressar, vão se transformar em expressões que se manifestarão pelo corpo, manifestações somáticas graves, inclusive como o câncer. E a segunda pergunta que foi feita aqui para nós é: de que maneira a teoria da representação psíquica de Pierre Marty contribui para a compreensão da conversão do sofrimento psíquico em sintomas somáticos graves, como o câncer? Então, pessoas, primeiro, Pierre Marty, ele fez uma contribuição muito grande para a psicanálise. E ele propôs que indivíduos com pensamentos operatórios e pobre vida fantasmática, ou seja, não se dá o direito de relembrar, têm dificuldade de representar simbolicamente os conflitos emocionais. Quando o aparelho psíquico não consegue processar o sofrimento, ou seja, o sofrimento passa do limite do indivíduo, esse sofrimento será deslocado para o corpo, favorecendo alterações fisiológicas persistentes e, em alguns casos, processos fisiológicos também, como doenças autoimunes e câncer. O que significa simbolizar na psicanálise? O que é simbolizar na psicanálise? Simbolizar significa transformar experiências emocionais ruins em representações psíquicas, como palavras, imagens ou pensamentos. Já ali em 1915, Freud apontava no seu livro Pulsões e seus Destinos que o recalque opera sobre representações que, se não forem ligadas a palavras,
tendem a retornar como sintomas. E já em 1990, aqui um dos psicanalistas contemporâneos nossos, André Green, reforça que a simbolização é o que permite a elaboração psíquica dos sentimentos guardados internamente ali no inconsciente. Quando falha essa simbolização, o corpo pode ser convocado a se expressar o que o psiquismo não conseguiu conter, em forma de alergias, em forma de artrite nas juntas, em forma de uma dor de cabeça, começa com uma somatizaçãozinha pequena, em forma de uma pressão alta, em forma de muitos problemas de doença que começam pequenininhos e você não dá atenção por pensar que é ali uma dor de cabeça à toa, que é um sintoma corriqueiro, mas não é. É a expressão dos seus sentimentos psíquicos internalizados, na maioria das vezes. Quando isso vem depois de alguma discussão, de alguma briga, de você sair de um emprego, de um divórcio, de uma briga de casal, de um problema com os filhos, normalmente é uma representação simbólica que merece o cuidado psicanalítico. E a próxima pergunta, com relação a somatizações. Somatização é quando a dor é menor, como uma dor de cabeça, uma ferroadinha em um lugar ou em outro. Isso é uma dorzinha leve de estômago. Isso é apenas uma somatizaçãozinha. Mas quando aumenta, deixa de ser uma somatização e passa a ser uma psicossomatização, ou seja, o problema ficou pior. Então, pessoal, como se dá a passagem de uma emoção não simbolizada para um sintoma corporal? Didier Anziel, em 1974, em sua teoria do eu-pele, propõe que quando há falhas na constituição dos limites psíquicos, o corpo passa a ser o suporte direto da angústia. Mas para Freud, no processo para uma psicologia científica, em 1895, o excesso de excitação não descarregado, ou seja, a raiva não simbolizada, a dor que passou do limite de suportar, que também não foi simbolizado, será descarregado, se convertendo em dor somática. Pierre Marty, em 1966, da Escola Psicossomática Francesa, observou que a falta de elaboração simbólica pode levar à degradação da atividade mental, destruição, por exemplo, dos neurônios e a organização somática. Ou seja, daí você vê a importância de estar observando se é apenas uma dorzinha de cabeça ou um probleminha de estômago ou se eu estou somatizando algo que me aconteceu e eu não dei atenção. Na pergunta 5, o que distingue uma somatização psicossomática de um sintoma conversivo histérico? Na histeria, Freud, em 1896, o conflito inconsciente é convertido simbolicamente em sintoma. Já na doença psicossomática, segundo Marty e
Caim, em 1975, o conflito que não é representado. Há um funcionamento operatório com uma escassa vida fantasmagórica, ou seja, é aquele problema que você não consegue ver, é algo que te dá uma dor emocional enorme, mas você não consegue saber de onde vem, não foi representado. É o que impede a transformação dos sentimentos em símbolos, como a fala, o poder expressar a dor reprimida, a raiva. Isso não acontece. Quando isso não acontece, o corpo vai sofrer uma descarga direta de angústia não representada. Ainda na escola francesa, Pierre Marty, Michael Fain e Christian David desenvolveram a Escola Psicossomática de Paris, baseada em observações clínicas. No Instituto de Psicossomática de Paris, para eles a carência de simbolização psíquica é um defeito de mentalização que leva à invasão somática. Em casos graves, leva à ausência de elaboração dos conflitos psíquicos internos. Ali no inconsciente, a pessoa, ela não sabe por que ela está se sentindo assim, é um problema inconsciente. Precisa de um psicanalista para ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo com ela. E isso pode resultar, essa não elaboração pode resultar em doenças autoimunes, em câncer, em problemas cardiovasculares e também em pressão alta. Problemas que, na verdade, podem até mesmo levar a pessoa à morte. A próxima pergunta é: o câncer pode ser entendido como efeito psíquico de sentimentos não simbolizados? Não como uma causa linear, mas estudiosos como Carl Simonton, em 1978, e o psicanalista David Servan Schreiber, em 2003, já mais recente, sugerem que fatores emocionais e traumas podem influenciar o curso e a gravidade da doença. Na psicanálise, alguns autores, como Marty e Joyce McDougall, em 1989, alertam que a impossibilidade de verbalização de traumas primários, traumas lá da infância, como, por exemplo, uma criança não se lembra do que aconteceu ali na fase oral. Por que será que ela tem um problema de oralidade? Porque talvez a mãe não amamentou o suficiente, porque talvez a mãe não deu o carinho suficiente, ou porque a mãe amamentou de maneira exagerada. Então, esse seria o exemplo de traumas primários. Então, a não simbolização pode contribuir para processos de adoecimento da célula, adoecimento celular, aumento de células dentro do corpo que podem chegar ao câncer. Embora isso deva ser lido apenas como uma metáfora clínica e não uma etiologia biomédica, mas através de pesquisas se percebe que a ocorrência de problemas psicossomáticos é muito grande e o adoecimento e o aumento celular
também pode ser muito grande quando a pessoa não observa o que está envolvido através de tratamento psicanalítico no seu psique, as suas dores emocionais. A próxima pergunta: a repressão de raiva e de tristeza pode contribuir para o adoecimento físico? A psicanálise não afirma uma casualidade direta, mas sim dá uma contribuição simbólica. William Reich, em 1933, ao investigar a couraça muscular, mostrou que emoções reprimidas se fixam no corpo. E recentemente, estudos psicossomáticos indicaram que a inibição crônica de afetos, como a raiva, a inibição da tristeza, a inibição da frustração, estão associados à disfunção imunológica, facilitando doenças como o câncer. Existe ligação entre aleximia e doenças psicossomáticas? Sim, a aleximia é a dificuldade que uma pessoa pode ter de identificar e expressar sentimentos, conceito explorado por Peter Sifnius em 1973, e está correlacionada à incapacidade de simbolizar afetos, que, segundo estudos empíricos e a escola psicossomática francesa, aumenta a propensão a doenças somáticas crônicas. Mas já que através da não elaboração dos sentimentos existe então o recalque ali e o corpo se expressa, qual é o papel do inconsciente nessa somatização? O inconsciente, quando ele não consegue simbolizar, é o que Bolhas, em 1987, chamou de inconsciente não pensado, que retorna via corpo. As patologias psicossomáticas estão ligadas a um colapso de função representacional. O sujeito sofre no corpo aquilo que não pode pensar nem sonhar. Por exemplo, pulsões sexuais, desejos reprimidos, sentimentos de raiva que não podem ser elaborados. Muitas vezes alguém é abusado e se torna ali vítima do abusador, tentando ganhar o abusador para parar de sofrer ali aquele abuso, principalmente na infância. E isso vai ficar gravado no corpo e vai aparecer em forma de doenças no futuro. Ou pode vir em forma de doenças psicossomáticas e de câncer no futuro. Então, é necessário que a pessoa procure sim um psicanalista e faça um tratamento para elaborar a sua dor psíquica e melhorar esses efeitos no corpo. Próxima pergunta, pessoal. Como a infância traumática contribui para a falha na simbolização? A criança que não tem seus afetos reconhecidos e nomeados pelos pais tende a desenvolver um aparato psíquico deficitário. Isso foi descrito por Bion em 1962, com seu conceito de função alfa. Se os cuidadores não processam os afetos do bebê, se os cuidadores não permitem que o bebê
se mostre ali como ele se sente, a dor. Se aquela criança ela é reprimida e não aprende a simbolizar, a emoção não metabolizada tende a se inscrever no corpo. É o caso daquela criança que, por exemplo, a mãe deixa passar um tempo para depois alimentar, trocar as fraldas. Por quê? Porque aquela criança precisa se acostumar com o jeito de agir daquela mãe para que aquela criança se adapte de uma maneira que ela não vá dar tanto trabalho para a mãe. No pensamento da mãe é isso. Mas a realidade é que a criança se sente abandonada. A criança se sente não tão bem cuidada. E por esse motivo, essa dor psíquica pode se inscrever no corpo. Porque a criança não pôde demonstrar e falar e simbolizar como ela se sentia, porque ela era muito pequena, ou até mesmo que ela fosse uma criança já maior, ela não podia falar, ou ela seria ainda mais castigada. E a psicanálise, ela pode prevenir ou auxiliar no tratamento de doenças psicossomáticas? Sim. O processo analítico, ao ampliar a simbolização e permitir a associação livre dos afetos, favorece a mentalização e reduz a compulsão à descarga somática. Não vai ali substituir o médico. O médico é necessário quando a pessoa ela já está num quadro de somatização ou de psicossomatização grave. E são necessários, sim, tratamentos e medicamentos. Mas também é necessário o tratamento psicanalítico. Porque através desse tratamento, esse quadro pode se reverter de maneira maravilhosa. Mas, como observou Joyce McDougall, a cura simbólica poderá acompanhar e fortalecer a cura orgânica. E isso, pessoal, é uma verdade. Quando eu vim para a psicanálise, as minhas plaquetas estavam altíssimas, mais de 800, quase chegando em um câncer agudo. Se chegasse em 1 milhão, seria um câncer agudo. E eu, através da psicanálise e de conseguir simbolizar os meus sentimentos, me afastar do que não me fazia bem, consegui melhorar esse quadro e hoje eu estou muito bem com as minhas plaquetas controladas ali na faixa de 400, 420, 430 para 800 e pouquinho que estava, diminuiu demais pela metade. Ou seja, a psicanálise fortalece o nosso psique e pode nos ajudar na cura orgânica. Eu acredito e sou um retrato vivo disso. E você também pode melhorar, sim, através de olhar para suas dores emocionais, de acreditar, de melhorar a sua maneira de se alimentar, de procurar fazer exercícios físicos, de procurar simbolizar os seus sentimentos e de evitar, sim, todos os relacionamentos que forem tóxicos para você. E nós não devemos pagar mal com mal a ninguém. Nós devemos retribuir o mal pelo bem. Mas de que maneira que nós vamos fazer isso? Cuidando de nós, cuidando da nossa família, fazendo o melhor que pudermos pela sociedade e principalmente olhando para as nossas dores emocionais e para as pessoas em volta de nós com misericórdia. Entendendo que muitas vezes a
cura, ela está mais no nosso desejo de ser curado do que na mão dos médicos. A cura está no nosso desejo de ser feliz e de ter pulsão de vida. A cura está em nós conseguirmos simbolizar a dor através de muitas palavras bonitas que nós damos a outros, através do amor que nós doamos e através principalmente do amor que nós doamos a nós mesmos. Nós podemos nos curar se nós olharmos com amor, principalmente para nós e para nossa criança interior. Se nós praticarmos a automisericórdia. Então, se você deseja ser atendido por um psicanalista e aprender a se cuidar melhor, você pode falar com a gente do Sobrapa. E nós teremos o maior prazer de cuidar de você e das suas dores emocionais. Muito obrigada por hoje. Se inscrevam no canal. Se fez sentido para você esse conteúdo, continue nos seguindo, pois o nosso desejo é ajudar você. E olha só, esse aqui é o livro Narcisismo da Infância à Velhice. E os meus outros livros já estão saindo, principalmente o livro que fala sobre narcisismo, oncologia e psicanálise. E você deve lê-los para que você possa aprender a cuidar de você, a cuidar da sua família e a praticar a automisericórdia.